Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Vamos iniciar aqui mais um OFMcast, que é o primeiro podcast de ortopedia funcional dos maxilares do Brasil. Olá, pessoal. Bom, vamos então dar início aqui ao nosso bate-papo, né? E hoje a gente tem um tema bastante interessante aqui para a gente poder trocar uma ideia, que é como os pés, né, podem estar relacionados com a boca. É isso mesmo? É isso mesmo. Vamos esperar para ver. Estamos ainda gravando de forma remota, né? E em função do momento que estamos vivendo e tudo. Mas o conteúdo é o mesmo, o bate-papo é o mesmo, né? E a gente vai continuar aqui toda quinta-feira com vocês, beleza? Bom, então hoje, como eu disse, né, a gente vai conversar um pouquinho aí sobre a interface entre a postura corporal e as maloclusões, né? Então, assim, é curioso falar. E existe mesmo uma relação, Patrícia, entre a postura corporal e as maloclusões? Pois é incrível isso, mas existe, né? E é um tema que merece, né, muita atenção, porque a maioria das pessoas que trabalham, né, no sistema estomatognástico não tem essa noção e a relevância é muito grande, né? Tem uma relação direta mesmo. Muito bom. Nos toques funcionais dessa semana, né, na terça-feira, você mostrou alguns trabalhos que correlacionam as alterações na relação maxilomandibular e a postura, né? Uma maloclusão, ela pode alterar a forma de pisar, por exemplo, de um indivíduo? Pois é, pode sim e altera, né? Porque a gente tem que entender que o corpo é feito por segmentos, né? Então a gente tem uma série de segmentos que tem que se equilibrar, né, um em cima do outro, para contrapor a força da gravidade. Né? Isso é que é considerado a postura corporal. Então a força da gravidade está sempre puxando a gente para baixo e nós temos que nos estruturar para contrapor a força da gravidade. E para que a gente consiga isso, né, existe uma série de inputs que vão subindo para o sistema nervoso central e que vão estabelecer, né, contrações musculares, relaxamentos musculares, enfim, vão estabelecer compensações e como é que eu vou dizer? Vão estabelecer contrações e relaxamento da estrutura muscular para que a gente consiga contrapor a força da gravidade. E isso acontece no corpo inteiro, como um todo, né? Então, a boca está envolvida nisso também. Bom, então, como a gente está falando que pode alterar, inclusive, a forma de pisar, né? Assim, obviamente, me vem uma questão aqui que é a marcha, né? A questão do andar, né? E quando a gente pensa em criança, a gente sempre pensa que a criança ela tá com essa fase de desenvolvimento e tudo mais. Então, a marcha da criança, né? Ela pode ser alterada por conta dessa oclusopatia? Não só a marcha da criança, mas também de adulto. Mas o nosso foco sempre é falar mais da criança, né? Pode sim. As alterações que acontecem na relação entre a maxila e a mandíbula, né? O pessoal que trabalha com a posturologia chama esse sistema de sistema manducatório. Né? Então, em vez de eles falarem mastigatório, eles usam esse termo manducatório, mas nada mais é do que o sistema estomatognático e a complexidade dele. Então, tudo que acontece aqui reflete, né, na capacidade da criança ou do mesmo do adulto apoiar adequadamente os pés no chão. E para que haja uma marcha correta, é importante que todos esses estímulos estejam funcionando de forma adequada. Então, tem trabalhos mostrando que realmente a marcha é comprometida quando a gente não tem uma boa relação entre as arcadas. Por incrível que pareça, mas é verdade. Interessante demais. Então, assim, já que compromete a marcha, né, a forma de pisar e tudo, uma coisa que aí remete a uma área que eu gosto bastante, que é a questão de esporte, a gente pode dizer que o desempenho esportivo, por exemplo, da criança que tem essa malformação não tratada e tudo, ele pode
pode ficar comprometido. Às vezes aquela criança, por exemplo, tinha um talento legal ali, mas pode estar comprometido por conta disso, certo? Exatamente. E existe um foco muito grande que é dado, né, pelos preparadores esportivos na questão da respiração, que sem dúvida nenhuma ela é extremamente importante, mas fica negligenciado esse outro ponto que é tão relevante, sabe? Porque mesmo que a criança respire bem, ela tenha a condição de respirar normalmente pelo nariz, ela pode ter alterações de oclusão que comprometem o equilíbrio postural dela e, consequentemente, comprometem a performance esportiva dela. Tem um trabalho muito interessante que foi feito com remadores, né, que mostrou um prejuízo de mais de 30% na capacidade de performance deles quando eles tinham alterações geradas de propósito na boca para fazer o experimento, sabe? Então, mudava a forma de morder propositalmente para poder avaliar a performance deles. Então, assim, você tem uma ideia, um simples algodão, rolinho de algodão, colocado entre as arcadas e usado para experimentos para ver se muda a forma da pisada, por exemplo, mostra diferenças na forma de pisar quando um simples rolinho de algodão é colocado de um lado só. Então, essa relação ela é muito direta, né? Ela é muito relevante. Então, é preciso que a gente preste atenção nisso. Então, se você quer que seu filho desenvolva uma habilidade esportiva adequada, é importante que ele esteja mordendo adequadamente também. É um equilíbrio, né? Vamos dizer assim. Exatamente. Precisa estar tudo equilibrado para que ele possa executar as funções, porque a postura corporal, ela não é só estática. Ela também tem que estar sendo considerada nos movimentos dinâmicos, né? Então, a postura corporal estática e dinâmica. Qualquer atividade esportiva necessita uma postura corporal dinâmica, e se ela está comprometida, porque um dos que a gente fala dos receptores, né, que informam o sistema nervoso central, uma série de questões, é a boca, e se ela está comprometida, vai comprometer a execução da função. Fantástico. Em relação à prevalência disso, né, essa correlação entre a oclusopatia e as alterações posturais, como é que é a prevalência? Pois é, isso foi um trabalho que eu li recentemente agora, e eu vi o seguinte, que foi feita uma avaliação de crianças que tinham alterações, né, na relação aqui do sistema estomatognático e como que elas tinham esse equilíbrio estabilizado. Então, foi feito uma avaliação com instrumentos que são específicos para medir equilíbrio, né? E deu uma prevalência de alteração aí, 100% dos pacientes. Então, isso é muito forte, né? 100% dos pacientes com alterações aqui não apresentavam o índice de equilíbrio que seria esperado para aquela criança quando comparada com crianças que tinham uma relação oclusal adequada. Então, o índice é muito alto, né? Assim, na verdade, é 100%, né? Praticamente. Então, assim, é preciso que esteja tudo equilibrado aqui para que a postura esteja funcionando adequadamente. Obviamente, não é só a boca, tem outras áreas de input, né, de informações que tem que se subir para o sistema nervoso central para compor a postura. Mas o que eu estou dizendo é que, às vezes, todas as outras estão ok, mas aqui não está ok, não vai ficar bom. Interessante. E o inverso, ele também ocorre, assim, a gente falar da alteração postural levar para a oclusopatia? Sim, também acontece. É um caminho de duas vias, né? Então, uma criança que ela tem uma alteração postural, né? Ela pode fazer compensações na boca e gerar maloclusões
consequentes a essas alterações posturais. Então, por exemplo, alterações na região cervical, na própria estrutura corporal dela, na coluna como um todo, mas nas regiões cervicais a gente tem vários trabalhos mostrando, né, que pode gerar mordida cruzada, alterações de qualquer forma na região de contato entre a maxila e a mandíbula para compensar aqueles distúrbios que estão presentes na organização postural dela. Bacana demais. E isso, quando que isso acontece, né? A gente pode dizer assim, isso acontece desde da primeira infância, desde bebê? Como que acontece isso assim? Já acontece no nascimento. Tem um outro trabalho que eu li também essa semana que mostra o seguinte, 100% de novo, então, novamente, complexo isso, né? 100% das crianças que apresentavam uma oclusão nesse trabalho que foi feito, elas tinham tido um parto complexo. Então, não quer dizer que as maloclusões sejam sempre causadas por isso, tá certo? Isso. A gente tem oclusopatias causadas por várias outras questões, tem outros fatores etiológicos, mas sempre que há uma alteração no parto, ou seja, um parto demorado, um uso de fórceps, um parto complexo, né, onde a mãe ficou em sofrimento durante muito tempo e tal, todas as crianças analisadas nesse estudo, se eu não me falha a memória, foram 160 crianças. Todas elas que tiveram um parto complexo, elas tinham algum tipo de maloclusão, comparadas com outras que não tiveram parto complexo, foi um parto considerado dentro da normalidade, a prevalência de maloclusão era muito menor. Né? E essa maloclusão ela era avaliada ainda, mesmo antes de ter dentes, né? Assim, alterações de relação entre a mandíbula e a maxila. Excelente. E em relação à postura corporal, né? Assim, como é que a boca interfere e altera essa postura corporal? Qual que é esse mecanismo, né, de interação? Existe um mecanismo conhecido disso? Um mecanismo estudado? Existe, perfeitamente conhecido, né? Porque a gente tem nos dentes, na membrana que envolve os dentes, a gente tem proprioceptores. O que são proprioceptores? São receptores nervosos que são capazes de captar o que está acontecendo no ambiente e informar o sistema nervoso central. E a gente tem proprioceptores extremamente sensíveis na membrana periodontal, que informam o sistema nervoso central, né, como que essa mandíbula está no tempo e no espaço. Além disso, a gente também tem proprioceptores na cápsula da articulação, né, que percebe alterações mínimas na posição da mandíbula e informam o sistema nervoso central. O sistema nervoso central capta isso tudo, elabora aquelas informações e manda as respostas, né, de contração muscular, de aferências para os tendões, para os ligamentos, e altera a postura. Bacana. E tem uma forma de avaliar isso, uma forma mais simples, ou uma forma que a gente possa realmente avaliar isso? Para nós dentistas, existem algumas formas simples que a gente, não necessariamente nós vamos tratar sozinhos, né? Mas até para saber quando encaminhar para um osteopata, um fisioterapeuta, né? Um posturologista. Hoje a gente tem muito bons osteopatas, né, aí trabalhando conosco, então é importante a gente fazer essa parceria. Então, existe um instrumento muito simples de avaliar, né, que é chamado de podoscópio. Na verdade, o que a gente vai ver, se a pisadinha ela está dentro de um padrão, existem 3 padrões de pisada: o normal, o pé onde tem uma curvatura aumentada e o pé onde não tem curvatura, né, que a gente costuma chamar de pé chato. Além disso, tem alterações de um lado mais inclinado que o outro, enfim. Mas, se a gente souber o que é o certo, toda vez que tiver uma pisada diferente, a gente sabe, é melhor encaminhar para o meu amigo ou a minha amiga que vai cuidar disso e trabalhar junto, né? Então, a gente trabalha na boca e o colega trabalha no equilíbrio das cadeias musculares, e assim a gente tem mais estabilidade no tratamento que a gente está propondo para
essa criança ou mesmo esse adulto. Interessante demais. Então, assim, o papel do dentista é fundamental nesse processo, né? É fundamental. E se a gente não trabalhar junto, nem o outro profissional que está trabalhando a questão postural resolve e nem a gente também resolve sozinho. Então, essa interface, né, com o profissional da área da postura é fundamental para que a gente tenha estabilidade tanto no tratamento dele quanto no nosso. É muito importante isso, a gente precisa saber disso. Sem dúvida. Assim, mais uma vez, né, a gente batendo papo aqui, conversando sobre mais esse tema, né, fica, assim, evidente para nós, né, o quanto que é importante, né, e é mais uma razão para que a gente incentive que esse tratamento das oclusopatias ele seja feito cada vez de forma mais precoce, né, o mais cedo possível, né, assim, reforçando mais uma vez para nós o papel importantíssimo da ortopedia funcional dos maxilares, né, na promoção do crescimento e desenvolvimento correto, né, do indivíduo, não só dos dentes, não só da boca, né, mas do indivíduo como um todo, né? Exatamente. E aí, reforçando aquilo que eu tenho falado tanto e tem sido, né, a minha bandeira, e sua também, né, se aí você adota a minha bandeira, que é o dente não é o centro do universo. Sim. Né? É preciso pensar além do dente. Exato, muito além dos dentes. Né? Então, pessoal, esse foi o nosso AFMcast de hoje. Espero que todos tenham gostado. Se gostou, deixem aí o seu like, né? E com isso a gente pode chegar a cada vez mais pessoas que têm interesse no tema, né? Deixe seu like, sigam o nosso canal aí no YouTube, no Spotify, para estarem sempre atualizados aí das novidades e saberem tudo sobre a ortopedia funcional dos maxilares. Um grande abraço a todos e até a próxima quinta. Um beijo a todos. Na quinta nos vemos de novo.